família Dan Serra na área. Hoje trago para vocês a continuação da última aula, que foi regulação hormonal da glicogenólise. E bora fazer aqui um rápido review do que a gente viu na aula passada, beleza? Então aqui a gente vai ter o metabolismo humano, né, que eu falei inicialmente para vocês no vídeo passado. Glicogênio, glicose fosfato, via da glicólise, pentose fosfato, ciclo de Krebs, ciclo da ureia, beta-oxidação e síntese de ácidos graxos, enfim. Aqui a gente vai ter os polímeros de glicogênio. Falei para vocês que ocorre a cisão das ligações mediadas por uma enzima, tipo, a cisão das ligações do tipo alfa-uninha 4', ou seja, do carbono 1, carbono 4. Essas ligações aqui ocorrem na cisão dessas ligações mediadas por uma enzima, e as ligações do tipo alfa-uninha 6' são mediadas por outra enzima. Tá? Eu vou estar falando sobre elas agora nessa aula. E, basicamente, essa ligação tem estereoespecificidade por essa ligação do tipo alfa-uninha 4'. Se fosse, por exemplo, do tipo beta-uninha 4', não seria possível fazer essa cisão de ligação. A celulose, por exemplo, ela tem uma ligação entre os resíduos de glicídios do tipo alfa-uninha beta-uninha 4'. E é por esse motivo que as enzimas, né, do nosso intestino não conseguem fazer essa cisão dessa ligação aqui, porque elas têm que ter a especificidade para esse tipo de ligação aqui, beleza? Nesse formato. Beta, só para dizer para vocês, é a configuração da ligação, tá? A alfa é feita aqui por baixo e a beta seria feita aqui por cima. Então, isso aqui gera alterações estruturais, na molécula, e por consequência disso, acaba que a própria enzima não consegue acessar essas ligações para fazer a devida cisão, certo? Falei para vocês também sobre as extremidades redutoras, as extremidades não redutoras, os pontos de ramificação, que é justamente onde acontece esse tipo de ligação aqui, alfa-uninha 6', do carbono 1 para o carbono 6. E eu acho que foi basicamente isso. Falei para vocês sobre o metabolismo de jejum, né, a ação do glucagon, a epinefrina, sobre os tecidos extrahepáticos e o próprio tecido hepático. Falei que o tecido músculo-esquelético não expressa receptor para o glucagon. E falei basicamente das rotas metabólicas associadas a cada hormônio, a qual é favorecida, né, as rotas metabólicas favorecidas da associação dos hormônios aos seus respectivos receptores. E foi mais ou menos isso também. Falei também um pouco sobre a via de sinalização do glucagon e das catecolaminas, que possuem cascata de eventos intercelulares idênticos ou parecidos. E isso acaba culminando na ativação, né, da PKA, proteína quinase A, mediante o aumento da concentração de 4-AMPC, adenosina monofosfato cíclico. E a PKA pode ativar e inativar diversas proteínas. Isso é considerado o que nós chamamos de resposta celular. E aqui, o primeiro slide da nossa aula de hoje, fala um pouco sobre glicogênio fosforilase. Um ponto que eu acho de extrema importância, que talvez eu não tenha dito e não tenha enfatizado, ou talvez não tenha enfatizado com uma devida importância, seria a questão da formação de glicose no fosfato. Quando a gente fala da despolimerização, né, da molécula de glicogênio, acaba que grande parte do que é degradado ali, né, do produto, a partir dessa despolimerização, na verdade vem na forma de glicose, um fosfato. Tá? A gente vai ter a glicose sendo fosforilada aqui no carbono 1, com fosfato no carbono 1, mais especificamente. E uma pequena minoria seria de glicose em si. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho essa molécula de glicogênio. Essas ligações do tipo alfa-1', 4', todas elas vão gerar glicose, um fosfato, beleza? E somente essas ligações do tipo 1', 6' que vão gerar glicose mesmo, sem o fosfato, tá? Então, a gente vai ter uma proporção de 9 glicoses, um fosfato, para cada uma glicose. A gente vai ter uma proporção de 9 para 1, 10 para 1, mais ou menos isso aí, 8 para 1. Então, a gente vai ter a maior produção de glicose, um fosfato, do que de glicose, propriamente dito. Por quê? Porque somente nos pontos de ramificação, que seria justamente esse resíduo de glicosila bem aqui, que vai sair de fato como glicose, que é catalisado por outra enzima. No caso, a glicogênio fosforilase, que é a enzima do slide passado, ela vai catalisar a
a cisão através de uma catálise fosforilativa dessas ligações aqui, 1 linha, 4 linha. E somente a enzima, uma enzima desramificadora, que vai favorecer a catálise, a hidrólise, tá? Dessa vez é diferente de catálise fosforilativa, mas nesse caso vai ser a hidrólise, das ligações alfa 1 linha, 6 linha. Tá? Então, a glicogênio fosforilase age através de uma catálise fosforilativa, vai usar fósforos para fazer essa cisão dessas ligações, e a outra enzima, que vai atuar sobre os pontos de ramificação, que é a enzima desramificadora, vai utilizar hidrólise, água, para fazer a cisão dessa ligação aqui e liberar, de fato, glicose em si. Então, voltando para cá. Deixa eu só limpar. Então, bora lá. A gente vai ter aqui, isso daqui seria de forma representativa a enzima, tá? Esse PL aqui seria piridoxal fosfato, fosforilada, tá? Tá fosforilado, piridoxal 5-fosfato. Piridoxal é um derivado de vitamina B6 e ela age como um agrupamento ou uma coenzima da enzima em si. Mais especificamente é o agrupamento prostético, porque ela está constitutivamente associada à própria enzima e também de forma transitória fosforilada. Quando ela está inativada, ela se encontra fosforilada. Quando ela vai realizar a atividade catalítica ao qual ela é programada para fazer, ela também continua fosforilada, porém ela sofre alterações aqui no fosfato da mesma. Então, vem comigo que eu vou tentar te explicar melhorzinho essa parada. Então, aqui a gente vai ter a enzima, como falei para vocês, a piridoxal fosfato, e aqui a gente vai ter mais um fosfato aqui inorgânico, mais a molécula de glicogênio. Isso aqui seria a molécula de glicogênio. Se vocês observarem o mecanismo reacional, né, a gente vai ter aqui uma reação do tipo ácido-básica combinada, porque um acepta o hidrogênio e outro doa hidrogênio em uma determinada parte da molécula de fosfato. Então, por exemplo, esse oxigênio aqui, olha, acepta esse hidrogênio. Isso aqui volta para cá. Esses elétrons que estão nesse hidrogênio vão para esse oxigênio. Porém, na mesma velocidade que ocorre essa desidrogenação do fosfato, ocorre uma hidrogenação nesse outro oxigênio aqui, uma vez que ele está carregado negativamente, uma carga resultante negativa. Então, ele acaba aceptando esse hidrogênio aqui e, consequentemente, ele acepta o mesmo. Então, é mais ou menos uma troca. Aqui pegou o hidrogênio e esse outro oxigênio pegou esse hidrogênio desse fosfato da enzima. Tá? Isso aqui é uma reação ácido-básica combinada. Isso, né, quando ocorre essa acepção desse hidrogênio por esse outro oxigênio, acaba que ocorre a formação, a cisão dessa ligação bem aqui. E nesse ponto, como vocês podem observar, ó, a cadeia polimérica de glicogênio foi rompida. Tá? Desse ponto, quando acontece a formação desse carbânion, né, dessa espécie aniônica aqui, que é o oxigênio carregado negativamente com essa carga resultante negativa, ele acaba gerando o que nós chamamos de ataque nucleofílico sobre esse outro carbono aqui. E nesse ponto, ele acaba se associando, de fato, à glicose e formando a glicose, um fosfato. E aqui a piridoxal fosfato volta para sua forma basal, que seria esse daqui. Ó. Então, ela volta, né, a ser hidrogenada por esse hidrogênio que foi outrora aceptado por esse fosfato. Então, é meio que doa hidrogênio, outro recebe. Pega o hidrogênio de volta, outro perde. E pega de volta e dessa forma vai acontecendo a despolimerização do glicogênio. Nesse ponto, a gente vai ter a formação da glicose 1-fosfato. Então, a glicogênio fosforilase, ela vai agir sobre as ligações do tipo alfa 1 linha, 4 linha, como eu havia falado para vocês anteriormente. Tá? E passando o slide, a gente vai ver que a glicogênio fosforilase, tá? Ela é regulada através de uma cascata de regulação bicíclica. Dan, explica aqui. Praga de cascata de regulação bicíclica é essa. Então, a gente vai ter aqui a PK, a proteína quinase A, que eu falei para vocês aqui, ó, PK, que é ativada mediante atividade do glucagon ou das catecolaminas. Ela está na sua forma inativada, né? A proteína quinase A, ela tem 2 complexos catalíticos e 2 regulatórios, que eu também abordei na aula passada, quando eu expliquei de forma mais assertiva sobre essa via sinalização, que é mediada pelo glucagon.
E quando ocorre a associação de 4 adenosina monofosfato cíclico nos domínios regulatórios, acaba ocorrendo a respectiva dissociação dos domínios catalíticos e ela se torna, de fato, ativa, ou melhor, cataliticamente ativa. Nesse ponto, quando ela se torna cataliticamente ativa, ela começa a fosforilar alvos moleculares. Como ela é uma serina-treonina quinase, ela vai fosforilar resíduos de aminoácidos de outros alvos moleculares. Um dos alvos moleculares que a PK possui é a fosforilase quinase. A fosforilase quinase, que quando está na sua forma nativa, ou seja, sem nenhum tipo de modificação ou mesmo fosforilação, ela se encontra inativada, tá? Então, esse quadrinho vermelho aqui é para proteína ativada e o quadrinho verde, né, é para proteína ativa, só para deixar mais fácil o entendimento. Então, quando a PK fosforila essa proteína quinase A nos domínios alfa e beta, ela se torna ativa. Porém, um adendo bem importante. Você pode observar aqui, a gente vai ter 4 domínios, alfa, beta, gama e delta. O domínio gama é o domínio catalítico, ou seja, é onde o substrato, tá, se associa à enzima. É onde ocorre, de fato, a catálise, onde ocorre, de fato, a fosforilação, porque a fosforilase quinase, como diz o nome, é uma enzima que fosforila também outras enzimas, que fosforila também outros alvos moleculares. Então, o domínio gama é onde, de fato, o substrato vai se associar, né, vai se acomodar e vai sofrer fosforilação por essa enzima, catalisada por essa enzima, beleza? Porém, se vocês observarem, a gente vai ter mais um domínio aqui, que é o domínio delta. Esse domínio é um domínio autoinibitório, porque quando a PK ativa a fosforilase quinase A, a fosforilase quinase, ela acaba se tornando ativada, porém continua inibida. Como assim, Dan? Não entendi. O fato é que uma proteína ela pode ser ativada quando, por exemplo, ela é fosforilada na alça de ativação, porém, por algum motivo, tem um domínio autoinibitório, por exemplo, sobre o domínio catalítico, e dessa forma ela se torna inibida. Então, por exemplo, ocorreu a fosforilação, ela alterou a sua estrutura conformacional de forma que ativou o sítio catalítico da mesma. Porém, tem um domínio autoinibitório que recobre o sítio catalítico. Dessa forma, o substrato vai ser impedido de se associar lá no bolsão catalítico, que é onde ocorre a fosforilação. Nesse caso, ela se torna inibida. É justamente o que o domínio delta faz. Então, ele recobre o domínio catalítico, que é o domínio gama, e dessa forma ele impede que o substrato se acomode aí naquele sítio. E para que ocorra a devida atividade catalítica plena da enzima, é necessário que ocorra a sinalização de pelo menos 4 moléculas de cálcio sobre esse domínio delta. Porque, na verdade, esse domínio delta é um domínio com homologia a calmodulina. Tá? Então, ela basicamente é sensível ao cálcio. E quando as moléculas de cálcio se associam nesse sítio, ocorre uma flexibilização desse domínio autoinibitório, ele meio que afrouxa e deixa o domínio catalítico livre para o substrato se acoplar ali, para o substrato se associar. Então, nesse ponto, o cálcio é um outro estímulo necessário para que ocorra a atividade catalítica plena da fosforilase quinase, pelo menos no tecido muscular esquelético. Tá? Isso já não é observado no fígado. Essa regulação do domínio autoinibitório não é observado no fígado, nos hepatócitos, mas no tecido muscular esquelético, onde tem glicogênio também, é observado, beleza? Isso nos dá margem para entender que a despolimerização do glicogênio ela parte não somente de uma regulação hormonal, a própria contração muscular que é presente, que é promovida a partir do aumento do influxo de cálcio para dentro da célula e posterior efluxo de cálcio a partir do retículo endoplasmático, ou melhor, sarcoplasmático, também age como estímulo para a despolimerização do glicogênio, a simples contração muscular. A gente vai ter um aumento da concentração do cálcio intracelular e, consequentemente, uma maior despolimerização desse glicogênio, certo? Ou melhor, a maior ativação da fosforilase quinase que vai levar a uma despolimerização do glicogênio. E quando a fosforilase quinase se torna ativa, ela vai lá e fosforila a glicogênio fosforilase, tá? Então, a glicogênio fosforilase de forma idêntica à própria fosforilase quinase, está inativada na sua forma nativa, ou seja, sem nenhum tipo de alteração estrutural.
Porém, quando ela sofre essa fosforilação, ela se torna ativa e, consequentemente, consegue fazer a catálise fosforilativa que eu expliquei para vocês anteriormente, né, nesse slide bem aqui atrás. Beleza? Então, Dan, por que é uma regulação bicíclica? Porque vem a PK, que é uma quinase, fosforila outra quinase, e essa quinase vai fosforilar o alvo molecular final, que é justamente glicogênio fosforilase. E a glicogênio fosforilase vai gerar a despolimerização do glicogênio. Então, percebe assim, ó. Primeiro, regulação, segunda, regulação, e aqui, de fato, o alvo molecular. Então, isso daqui, esse tipo de cascata de regulação bicíclica, ela serve para amplificação da resposta biológica, ou, às vezes, até mesmo diminuição da resposta biológica. Porque o que acontece? Como a gente vai ter aí uma PK fosforilando várias fosforilases quinases, a gente vai ter várias fosforilases quinases ativas. Se a gente tiver várias fosforilases quinases ativas, a gente vai ter várias glicogênio fosforilases sendo ativadas também, fosforiladas subsequentemente e subsequentemente ativadas. Consequentemente, a gente vai ter uma amplificação. É como se fosse um funil aqui, ó, que vai crescendo de baixo, de cima para baixo, entendeu? Por quê? Vai ter uma amplificação de sinal. Porém, o contrário também é verdade. Se a gente não tiver, né, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, uma fosfatase que desfosforila, a gente tem, né, que é justamente a fosfoproteína fosfatase 1, PP1A, ela também pode fazer essa amplificação de sinal, vai desfosforilando as enzimas de uma forma através de, por exemplo, de uma cascata bicíclica e, consequentemente, gera uma amplificação do sinal. Mas nesse caso aqui, que a gente está tratando especificamente da proteína quinase A, fosforilase quinase, a glicogênio fosforilase, essa cascata de regulação bicíclica serve justamente como amplificador do sinal, tá? Então, é basicamente isso, essa parte da regulação hormonal do glicogênio, ou melhor, da própria glicogênio fosforilase, que acaba culminando na despolimerização a partir de catálise fosforilativa, beleza? E aqui a gente entra com a enzima desramificadora, que é a enzima que é responsável pela catálise das ligações glicosídicas alfa-1' 6', do carbono 1 para carbono 6. Gente, o que acontece? A enzima glicogênio fosforilase, ela não consegue acessar os 4 últimos resíduos de glicosila que tem aqui nos pontos de ramificação. Então, bora voltar aqui para essa imagem para a gente ter uma melhor noção. Então, por exemplo, isso aqui é um ponto de ramificação, beleza? Então, a glicogênio fosforilase, né, começa aqui na extremidade não redutora, aí vai, 1, 2, 3. Quando chega aqui, olha, ou melhor, aqui, deixa eu apagar isso aqui, que está errado. Quando chega 4 resíduos antes do ponto de ramificação, ela já não consegue mais acessar, tá? Ela não consegue mais acessar os resíduos de glicosila. Por quê? Porque ela tem um impedimento estérico. Imagina que é como se fosse, vamos ver, aquele furador de papel, tá? O furador de papel, ele precisa que ocorra, né? Ele precisa que o papel consiga entrar onde tem o bagulhinho para fazer o feixe, né? E, consequentemente, furar o papel. Porém, se por algum motivo tu tiver, sei lá, papel muito curto, por exemplo, não vai conseguir fazer com que chegue aonde ocorre de fato a perfuração do papel, porque o papel é muito curto. Então, o furador de papel não consegue acessar o papel. Mesmo que tu ainda tenha papel sobrando ali, ele é muito curto. Consequentemente, da mesma forma acontece com a enzima glicogênio fosforilase. Ela tem ali acaba tendo um impedimento estérico, né, que chama por conta dessa estrutura do glicogênio desses resíduos finais de glicosila ali, da ramificação, e, consequentemente, não consegue acessar o bolsão catalítico, né, que é onde ocorre a fosforilação, a catálise fosforilativa. Então, se não consegue acessar essa enzima glicogênio fosforilase, não consegue acessar de forma eficiente esses últimos resíduos, ela não consegue gerar a devida reação, beleza? Então, nesse ponto, vai ter uma enzima que vai precisar ajudar a enzima glicogênio fosforilase a fazer a hidrólise não, a catálise fosforilativa nesses últimos resíduos, que é justamente a enzima desramificadora. Então, o que ela vai fazer? A gente vai ter esses 4 resíduos de glicosila, ela vai pegar esses 3 resíduos aqui, que antecedem o ponto de ramificação, e vai transportá-los aqui, ó, para uma ramificação, para outra ramificação. E nesse ponto, a glicogênio fosforilase já consegue gerar essa catálise fosforilativa. Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, tem pelo menos aqui 9, 8, 7 resíduos de glicosila. Então, ela consegue pegar essa ramificação que foi transferida para cá e fazer a catálise fosforilativa, acessível para fosforólise adicional, que é justamente mediada, catalisada ali pela glicogênio fosforilase. Então, a enzima desramificadora vai pegar a porção final aqui, né, da ramificação do glicogênio, e vai transferir para outra extremidade, onde a própria glicogênio fosforilase consegue alcançar, beleza? E um ponto interessante é que vai sobrar, né? Vocês podem observar que vai sobrar essa ligação do tipo 1 linha, 6 linha, alfa 1 linha, 6 linha. E esse resíduo de glicosila aqui vai ser catalisado pela própria enzima desramificadora. A enzima desramificadora vai fazer o quê? Vai fazer a hidrólise dessa reação. Lembrem-se, é diferente do que a glicogênio fosforilase faz. A glicogênio fosforilase, ela libera glicogênio fosfato, ela usa fosfatos para fazer essa cisão dessas ligações aqui. Nesse caso, a enzima desramificadora vai utilizar água, é hidrólise, não é uma catálise fosforilativa. Nesse ponto, não vai ocorrer a liberação de glicose em fosfato, mas sim de glicose mesmo, propriamente dito. Tá? É importante estar observando isso daí, porque basicamente a gente vai ter aí a liberação de um composto totalmente diferente do outro. Não, mas é só um fosfato. Mas por conta desse fosfato, a glicose, um fosfato não consegue ser transportada para fora da célula. Tá? Então, por exemplo, a gente fala de tecido muscular esquelético. O tecido muscular esquelético vai liberar uma grande quantidade de glicose em um fosfato, e essa glicose em um fosfato aqui, olha, ela vai ficar dentro da célula. Ela vai ser isomerizada a glicose 6-fosfato, né? Vai ser isomerizada a glicose 6-fosfato, e a partir daqui, ela vai seguir o ciclo glicolítico. Ela vai seguir o ciclo glicolítico e, consequentemente, vai ser oxidado, formando piruvato e ATP, NADH mais H, posteriormente ciclo de Krebs e respiração celular, ou seja, vai ser utilizada para fonte energética. Já no fígado, vai ocorrer a isomerização de glicose 1-fosfato a glicose 6-fosfato, e essa glicose 6-fosfato, durante o estresse metabólico, durante o jejum, vai ser desfosforilada, vai sofrer a ação de uma fosfatase, chamada glicose 6-fosfatase. Esse ponto vai se tornar glicose de fato e vai conseguir ser transportada para fora dos hepatócitos em direção à corrente sanguínea. Beleza? É importante enfatizar que o tecido muscular esquelético não expressa glicose 6-fosfatase. E, consequentemente, essa desfosforilação aqui da glicose 6-fosfato, formando glicose, não acontece no tecido muscular esquelético, somente no fígado. Tá? Logo, a gente vai ter o fígado aí apenas como consumidor do próprio glicogênio. Já o tecido hepático, ele vai ter uma função mais de gerar, né, a liberação de glicose para o plasma sanguíneo, a partir dessa despolimeração do glicogênio e subsequente desfosforilação da glicose de fosfato, dessa forma gerando uma manutenção da glicemia plasmática, diferentemente do tecido muscular esquelético que age como um consumidor. Tá? Então, isso é um ponto muito importante, vocês terem noção de que a grande parte da glicose que vai ser liberada é glicose 1-fosfato, na verdade, não glicose de fato. E o segundo ponto é que nós vamos ter reações de tecido específicas, que vão acontecer de uma forma no tecido muscular esquelético e de outra completamente diferente no fígado. Isso, consequentemente, vai resultar em respostas biológicas, digamos assim, diferentes, ou melhor, funções metabólicas diferentes de cada órgão, de cada tecido. Beleza? Então, acredito que seja só isso, por enquanto, essa parte da enzima desramificadora. E é isso. Qualquer dúvida, gente, só para reforçar aqui para vocês, qualquer dúvida, vocês podem estar me seguindo lá no Instagram, ou Dan Serra, meu nick, tá? O meu ID. E dúvidas, mandem direct, ou se podem me deixar no comentário aí do YouTube, tanto faz. E aqui, no último slide, a gente tem a fosfoglicomutase. Eu falei para vocês que a gente vai ter a liberação de glicose 1-fosfato e a isomerização de glicose 1-fosfato a glicose 6-fosfato para que ele consiga entrar no ciclo glicolítico ou para que seja desfosforilado, caso seja a nível de fígado, né, nos hepatócitos. Então, quem faz essa isomerização de glicose a glicose 6-fosfato é justamente a fosfoglicomutase. A fosfoglicomutase, ela catalisa tanto a isomerização de glicose 6-fosfato a glicose 1-fosfato para a síntese do glicogênio, quanto a isomerização de glicose 1-fosfato a glicose 6-fosfato. Então, independente do mecanismo, só basta inverter.
beleza? Então, eu vou falar na ordem que está e depois eu faço o adendo, né, falando sobre a ordem reversa, que é o que nos importa, nos interessa. Então, aqui a gente vai ter a fosfoglicomutase. Ela possui uma serina constitutivamente fosforilada aqui, resíduo de aminoácido serina constitutivamente fosforilado. E de forma idêntica, né, ou parecida que ocorre na glicogênio fosforilase, porém nesse ponto vai ser todo o fosfato que vai ser septado. A gente observa que a glicose 6-fosfato, ela vai aceptar esse fosfato aqui, vai ocorrer um ataque eletrofílico em relação ao fosfato. Isso vai gerar a formação de um complexo intermediário, né, de um substrato intermediário, que é um produto intermediário, desculpa, que é a glicose 1,6-bifosfato. Então, pega a visão, olha a linha de raciocínio. Aqui a gente tinha glicose de fosfato, certo? Ocorreu, né, a incorporação de um fosfato aqui no carbono 1, tá? Nesse carbono bem aqui. Quando ocorrer essa incorporação desse fosfato, a gente vai ter a formação da glicose 1, né, do fosfato que foi septado, foi incorporado aqui inicialmente, 6 desse fosfato que já existia, na glicose de fosfato, bifosfato, 2 fosfatos. Isso aqui seria um produto intermediário. Porém, na mesma velocidade que esse fosfato sai aqui dessa enzima, da serina fosforilada, formando a enzima desfosforilada, ocorre a acepção desse outro fosfato que está no carbono 6. Então, a gente vai ter a acepção desse fosfato aqui, a enzima vai se tornar novamente fosforilada, porém, ela vai perder vai conseguir esse fosfato a partir do carbono 6, deixando o fosfato do carbono 1. Então, ela deixa de ser glicose 1,6-bisfosfato para formar glicose 1-fosfato. Conseguiram compreender? Então, tipo assim, pega o fosfato da enzima, incorpora no carbono 1, depois dá o fosfato novamente para a enzima, porém no carbono 6. É uma troca. Entendeu? Uma troca, porém, uma troca com posições... uma troca a partir de fosfatos em posições diferentes. Justamente o que nós chamamos de isomerização de posição. Tá? Então, essa isomerização aqui acontece dessa forma. E da mesma forma acontece, por exemplo, para a gente converter glicose 1-fosfato a glicose 6-fosfato. Só que aqui, no caso, seria, né? Aqui vai ser fosforilado no carbono 6, vai ocorrer a incorporação do fosfato aqui no carbono 6, e posteriormente a enzima vai pegar do carbono 1. Tá? Então, vai ter a formação da glicose 6-fosfato. Beleza? Então, é basicamente dessa forma que ocorre essa isomerização entre glicose 1-fosfato e glicose 6-fosfato, assim como também ocorre da glicose 6-fosfato a glicose 1-fosfato. Beleza? Essa reação é catalisada pela fosfoglicomutase. E, gente, por hoje é só. A aula era uma continuação daquela primeira que teve anteriormente, semana passada. Se você não viu ela ainda, assiste. É uma continuação da mesma. Eu vou tentar colocar nos cards aqui embaixo. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu sou meio leigo nessa parte do YouTube, mas eu vou dar uma olhada e qualquer coisa, não deve ser muito difícil, qualquer coisa eu vou estar adicionando para vocês conseguirem ter acesso a mesmo. Eu deveria ter feito isso inicialmente, né? Feito essa explanação sobre a necessidade de estar vendo a aula 1, a primeira parte dessa aula sobre regulação da glicogenólise. Mas, de qualquer forma, eu vou estar colocando, vou colocar também na descrição do vídeo. E é isso.